Muito boa tarde, meu irmão, muito boa tarde, minha irmã. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Maria estejam conosco nessa tarde. Tarde do dia 9 de fevereiro de 2021, terça-feira. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agradecemos a Deus pelo dom da nossa vida. Obrigado, Senhor, pela minha vida e obrigado, Senhor, pela vida dos meus. O Senhor é um Deus bondoso, maravilhoso, carinhoso. O Senhor é um Deus misericordioso, que nos abençoa com a vida, mesmo nós não merecendo. Obrigado, Senhor, pelo seu amor, pela sua misericórdia e pela sua compaixão. É com muita alegria que nós vamos celebrar a vida, ouvindo o Evangelho, meditando o Evangelho que está no livro de Marcos, capítulo 7, versículos do 1 ao 13. Marcos 7, do 1 ao 13. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam um pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, segundo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar os copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os seus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais os mandamentos de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe, e ainda: quem amaldiçoou o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e sua mãe: o sustento que vós podereis receber de mim é corbã, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. Assim vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vos transmitis. E vós fazei muitas outras coisas como estas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus traz uma situação muito comum na época, a situação de ostentar a pureza. Os fariseus, os mestres da lei, ostentavam a pureza externa, tomavam cuidado, lavando as mãos, se purificando. Então, essa ostentação era comum entre os fariseus e os mestres da lei. Por fora, eram limpos, mostravam ser limpos, mas o coração deles, Deus sabia como era. Eles anulavam o mandamento, honrar pai e mãe, eles pagavam uma quantia como oferta para estar livre de cuidar do pai e da mãe. Eles criavam várias brechas na lei de Deus para que eles estivessem livres para fazer aquilo que eles queriam fazer e ostentavam a pureza. Esse cuidado nós precisamos ter, meus irmãos. Não vamos ostentar a pureza externa, precisamos ter um coração puro diante de Deus. E só teremos um coração puro diante de Deus se caminharmos com Ele constantemente, todos os dias, sem cessar, sem preguiça. O nosso coração precisa estar sensível às ordens de Deus, ordens que nos levam à conversão, à santidade e à salvação. Essa é o rumo certo da palavra de Deus, nos levar à salvação, mostrando tudo aquilo que nós precisamos mudar, mostrando
para que lado nós precisamos seguir. Isso se chama conversão. Então, ouvindo essa palavra, nós pedimos: Senhor nosso Deus, ajuda-nos a viver aquilo que a palavra pede em verdade. Nós não queremos ostentar falsidade, nós não queremos ostentar o externo, nós precisamos viver a transformação de dentro para fora. E mostrar para as pessoas não é o nosso objetivo, Senhor. Nós queremos de fato ser transformados por Ti. Nós te pedimos, Senhor, pela luz desse evangelho, pela vida dessa palavra, transforma-nos, lava-nos, purifica-nos de dentro para fora, porque é de dentro que vem as piores coisas, é dentro de um coração pecador que saem as piores coisas. É o que te pedimos, Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E o inimigo acorrentado aos pés da cruz de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Não se esqueça, só o Senhor é Deus, hoje e sempre. Aleluia. Amém.